Olá, veja agora o que é notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. Está começando o Jornal da Câmara. Na última quinta-feira, a Comissão de Saúde deu parecer favorável a 2 projetos. O primeiro institui o SVO, o Serviço de Verificação de Óbito em Domicílio. É para que o SVO, quando existe um caso de uma morte numa residência, dentro de casa, para que o município faça com que o médico vá até o local para dar a declaração de óbito. Porque hoje é muito difícil, o trâmite, a burocracia é muito grande. A pessoa morre, tem hora que fica de um dia para o outro, uma pessoa morta dentro de casa, no local. Então, o que acontece? Esse projeto é exatamente para facilitar para a população que o médico dê a declaração de óbito. Porque hoje, como acontece? Depende de fazer um boletim de ocorrência, depende da liberação do delegado. Então, hoje, tem hora que, dependendo do tanto de casos que acontecem no dia, o corpo fica lá quase um dia, infelizmente, numa situação dessa. Os parlamentares analisaram também o projeto de lei que determina a ampliação do horário de atividades na Casa de Acolhimento às Pessoas em Situação de Rua. O presidente da comissão explicou a decisão. Para aumentar as atividades, aumentar uma forma que a pessoa, o morador de rua, fica mais tempo no albergue, porque hoje o cara vai lá, pernoita lá, dorme, toma um café da manhã e vai para a rua, infelizmente, fazer aí suas coisas erradas, usar droga e tudo mais. Então, a ideia é exatamente aumentar as atividades para que a pessoa permaneça mais tempo no albergue, entendeu? Para que possa ter uma atividade, distrair a cabeça, para que evite ir ficar o tempo todo na rua, porque o cara hoje, numa situação dessa, ir na rua, o cara acaba pensando em muita coisa errada, talvez drogas, assalto e coisas mais. Então, é exatamente para poder fazer com que tenha mais, a parte de saúde para ele, psicólogo, médicos, dentro do albergue, para que dê condições de ele permanecer mais tempo no albergue. A Comissão de Meio Ambiente reuniu-se na última quinta-feira para apurar 5 denúncias de crimes ambientais. Os parlamentares farão diligências nos locais. O presidente explicou as decisões. Que tem algumas denúncias apresentadas aqui. Houve uma situação anterior aí que a comissão não conseguiu cumprir a visita nesses locais que está apresentando denúncia, né? Então a gente achou melhor retomar elas, né? Independente de já passar alguns meses com relação à oferta da denúncia, a gente acha que é importante a comissão ir lá checar se realmente ainda permanece o problema, né? Pode ser que o problema já tenha sido resolvido, mas para a gente ter a garantia de que o problema foi solucionado, nós vamos no local a partir ficou marcado segunda-feira na parte da tarde. É por essa razão que a gente retomou elas, para a gente checar se realmente elas ainda estão realmente de pé, essas denúncias, ou se já foram resolvidas, porque já faz alguns meses que foi apresentado para a comissão. No próximo bloco, confira o resumo da sessão de quinta-feira. O Jornal da Câmara volta já. Exerça a sua cidadania e acompanhe as sessões ordinárias da Câmara de Guarulhos. Fique por dentro do cenário político da cidade e das mudanças na legislação municipal e veja as propostas e as posições de cada representante eleito pelo povo. Todas as terças e quintas, a partir das 15 para as 2 da tarde, começa a cobertura das sessões em que você acompanha entrevistas, debates e votações do Poder Legislativo aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. As comissões técnicas permanentes da Câmara Municipal têm a função de avaliar e emitir pareceres aos projetos de lei que tramitam na Casa. Elas podem ainda rejeitar uma proposta antes mesmo de ser colocada em votação no plenário, caso o estudo efetuado seja contrário ao que se apresenta.
As comissões são compostas por 3 vereadores, um presidente, um secretário e um membro, e contam com a frequente participação de representantes do Poder Executivo e da sociedade civil. A população pode fazer denúncias às comissões para que os vereadores avaliem de perto os problemas da cidade por meio de visitas técnicas e, assim, busquem soluções para melhorar a qualidade de vida do morador de Guarulhos. As reuniões de comissões acontecem sempre às terças e quintas-feiras, no período da manhã e início da tarde. Elas são abertas ao público, mas para aqueles que não podem acompanhar pessoalmente, a TV Câmara traz os principais fatos de cada uma das comissões no Jornal da Câmara e nos boletins distribuídos ao longo de toda a programação, além de transmitir algumas delas ao vivo e na íntegra. Assista a TV Câmara e fique por dentro do que acontece na sua cidade. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. A ouvidoria é o canal de comunicação direto entre a população e a Câmara. Envie sugestões, reclamações e mesmo denúncias à Câmara, que dará solução ou encaminhamento a todas elas. Você pode entrar em contato com a ouvidoria por telefone e por e-mail, tendo a garantia de sigilo. Você também pode participar pelo site www.camaraguarulhos.sp.gov.br. Na sessão da última quinta-feira, dia 25, os parlamentares deliberaram 9 itens no grande expediente. Foram 8 requerimentos e um projeto de decreto legislativo. O projeto concede o título de cidadão guarulhense ao comandante da Base Aérea de São Paulo, o coronel aviador Reginaldo Pontiroli. Durante a sessão, os vereadores abordaram problemas relativos à iluminação pública na cidade. Ontem nós fomos surpreendidos com a reportagem da SPTV, aonde mostrou mais de 12 mil postes de iluminação estão às escuras. Então essa é uma preocupação muito grande para todos nós, porque nós temos que zelar por essa cidade. Sabemos que essa preocupação tem sido todos os munícipes, porque nós, moradores aqui, nós pagamos, né, a COSIP pela iluminação, e esse benefício que deve ter na cidade, ele está deficiente. Qualquer morador que passe aqui na Dutra, olhando para Guarulhos, percebe-se a escuridão dessa cidade. Então nós precisamos tomar providências para que essa situação não permaneça, não continue, né? Precisamos melhorar essa situação. Mais uma vez, vereador De Agostinho, nossa cidade aparece, vereador Edmilson, no SPTV falando da escuridão que se encontra a nossa cidade. Nós temos usado várias vezes essa tribuna para trazermos, Elza, este assunto, até porque na nossa cidade, como foi dito ontem na matéria, a taxa continua sendo cobrada. O serviço não está sendo entregue, mas a taxa, a arrecadação, cada munícipe continua pagando. E nós ingressamos ali no Ministério Público pedindo a suspensão desta taxa, até que realmente, vereador Elmer, a iluminação pública possa realmente, né, ser melhorada na nossa cidade, onde realmente o munícipe possa andar à noite na sua cidade, nas ruas do seu bairro e realmente ter aquela iluminação, vereador pastor João Barbosa, porque é um absurdo. Os 34 vereadores desta casa são cobrados todos os dias nos nossos escritórios, nos nossos gabinetes, munícipes entregando, e cada vereador aqui faz ofício, manda para frente, mas infelizmente não somos atendidos. E isso é
realmente lamentável. Iluminação essa que também está sob júdice. E por que está sob júdice? Porque os procuradores do município, que têm que orientar o executivo com relação à elaboração do edital e tudo mais, não tiveram devida cautela e a segunda empresa está questionando. E com isso, mais uma vez, quem está a perder com isso é a cidade. Outro assunto levantado foi a possível retirada de 530 famílias de um terreno no Recreio São Jorge. Eu fui procurado semana passada por alguns moradores lá da região do Recreio São Jorge e moradores de várias ruas ali da região, apavorados ali que estavam ali num processo, não é nem de reintegração de poste, que eu falei para eles que eu não sabia que tinha reintegração de poste naquela região, não tinha esse conhecimento e na verdade eles estavam preocupados que teriam que sair das suas casas. Desde 2009, o Ministério Público tem uma determinação para que tire aquele pessoal dali, que é uma área de APP, uma área de risco. Então o pessoal teria que sair e a Prefeitura está vendo alguns empreendimentos na região dos Pimentas para que essas pessoas possam ir para lá. Então já está feito mais ou menos o acordo com esse pessoal. Mas tem muita gente ali que ainda não sabe o que está acontecendo, não sabe do acordo. A própria Prefeitura colocou o pessoal ali, em 2011 já tinha um pessoal ali para poder levar informações, colocou o pessoal de plantão ali também na região ali, em 2012, 2013, o pessoal ficou de plantão ali na região, pessoal da Prefeitura para orientá-los. E muita gente não sabia o que estava acontecendo e a Prefeitura já está conversando com eles, os que não sabem estão indo até a Secretaria de Habitação e estão resolvendo. E se Deus quiser, o mais rápido possível, esse pessoal, eles estarão indo para um empreendimento ali na região dos Pimentas. Então, não é desapropriação naquela região, não é reintegração de postos, não é nada. Apenas uma determinação do Ministério Público para que esse pessoal seja removido dali para uma outra área, um novo empreendimento, exatamente pela situação deles, numa área de risco, numa área de preservação ambiental. Então, por esse motivo. Então, conversando com o pessoal, tivemos na Secretaria de Habitação para poder prestar esclarecimento para esse pessoal, para que eles não fiquem aí nesse desespero. O Dia do Soldado foi celebrado por alguns parlamentares. E hoje não poderia deixar de fazer uma homenagem aos soldados, à Polícia Militar, ao Exército, à Aeronáutica, à Guarda Civil Metropolitana, que são os heróis que cuidam da nossa segurança, que cuidam para a gente dormir sossegado em casa, nas ruas, muitas vezes injustiçados, enfrentam aí o crime organizado, então não podia deixar de fazer homenagem. Neste momento, o vereador Geraldo Celestino, como também já parabenizou o Dia do Soldado, também quero parabenizar a todos, que Deus abençoe, das Forças Armadas, das Polícias Militares de todo o nosso país, da Guarda Municipal, que Deus abençoe a cada um, que realmente possam continuar desenvolvendo o seu papel, que não é fácil, vereador Heleno, que a gente sabe que hoje, do jeito que está a violência, a falta de lei, porque se a lei fosse cumprida, com certeza estaríamos melhor. Mas vamos continuar tendo fé que um dia isso vai mudar. No próximo bloco, você acompanha mais destaques da sessão de quinta-feira. O Jornal da Câmara volta já. De todo o ano, a Câmara realiza diversas audiências públicas, com a presença de vereadores, representantes do poder público e da sociedade civil. A prestação de contas da Prefeitura, a previsão orçamentária anual, o plano diretor e projetos de grande impacto são apresentados à população por meio das audiências públicas. Participando das audiências, você fica a par do que acontece no Executivo e no Legislativo Municipal. E ainda pode esclarecer dúvidas, participar dos debates e influenciar nas decisões. Para aqueles que não podem acompanhar as discussões pessoalmente, a TV Câmara transmite ao vivo e na íntegra todas as audiências públicas realizadas na sede do Legislativo Municipal.
Por isso, fique ligado na programação da TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. A TV Câmara Guarulhos tem uma programação com muito conteúdo para você, em 12 horas de transmissão diária pelo canal 7 da NET Digital e 24 horas por dia, 7 dias por semana, na Web TV. O Jornal da Câmara é exibido 3 vezes por semana em versões inéditas, nas segundas, quartas e sextas, sempre a partir da 1 da tarde. No telejornal, você acompanha as principais notícias das sessões, audiências públicas e comissões permanentes da Casa, além de ficar por dentro de todo o trabalho legislativo. Às quartas-feiras, você assiste a uma nova edição do Ponto de Vista, que traz entrevistas exclusivas com personalidades da nossa cidade. Já na sexta-feira, temas relevantes para Guarulhos são debatidos em edição inédita do Câmara em Pauta. Tudo isso sem esquecer as transmissões ao vivo das sessões ordinárias na terça e na quinta e das audiências públicas e reuniões de comissão mais importantes. Fique ligado aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. Nós estamos na TV Câmara Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. A Câmara de Guarulhos passou a contar com estagiários para as atividades administrativas, por meio de convênio com o Centro de Integração Empresa-Escola. Os estudantes são de ensino médio e superior e atuam nas áreas de comunicação, administração, tecnologia da informação e consultoria jurídica. Eles têm a oportunidade do primeiro emprego e do aprendizado em importantes setores da administração da Câmara. A contratação de estagiários é uma das medidas de modernização do Legislativo. De volta com o resumo da sessão ordinária do dia 25. A proibição de usar o espaço Casa do Capote para que produtores culturais transmitissem uma mostra de cinema foi um dos temas abordados durante o pequeno expediente. Eles se reuniram na casa do professor Gilmar, que fica aqui no bairro do Macedo, para fazer uma mostra do filme livre de produções que eles consideram importantes. Surpreendidos foram por 2 funcionários do SDU, 3 viaturas e todo um aparato para impedir que a atividade acontecesse, sob o pretexto de que o local não tinha autorização para o funcionamento. Foi feito um auto, uma notificação seguida de um auto de multa, onde multaram o professor Gilmar, com a alegação de que, segundo o corpo do auto, diz que não se tem a licença de funcionamento. Trata-se de uma residência que acolhe diversos produtores culturais da cidade. Trata-se de um espaço chamado Espaço Casa do Capote, porque fica aqui na Rua do Capote, aqui próximo do Clube do Macedo, e foram impedidos de realizar a sua atividade. Impedidos com a argumentação escrita e assinada pelo agente público, pelo agente de fiscalização que lá esteve, questionando a falta dessa documentação. Mas trata-se de uma residência. Mesmo assim, argumentou que em outras atividades, as atividades tinham som alto, que não era o caso dessa. Se argumentou que atividades eram feitas lá e que não poderiam ter sido feitas, sem em nenhum momento utilizar o que diz a lei e o que diz, sobretudo, a Constituição, do ponto de vista da liberdade de manifestação cultural, da liberdade de criação cultural, da liberdade das pessoas se reunirem. Então eu gostaria aqui de deixar claro que esse evento, que chamou-se Cineclube Incinerante, são de pessoas que produzem cultura na cidade, não podem ser tratados da forma que foram tratados, não podem ser impedidos de se reunir. Existiam por volta de 15 pessoas, não se tratava de uma multidão que estava atrapalhando o sossego de ninguém, e mesmo se assim o fosse, a legislação que está sendo utilizada para penalizar aquele local e seu proprietário é uma legislação autoritária,
é uma legislação que não cabe mais nos tempos de democracia que nós vivemos hoje. Então quero prestar minha solidariedade, mas mais que a solidariedade, estamos entrando hoje à tarde com um pedido com urgência para que a Prefeitura nos esclareça sobre quais os motivos que levaram a essa interdição de uma atividade cultural, porque se a coisa pegar, daqui a pouco nós vamos estar impedidos de fazer qualquer tipo de manifestação e não podemos concordar com isso. Na Tribuna Livre, o orador Nelson Roberto Zanotto apontou os problemas de conservação de ginásios de esporte guarulhenses. Com o ginásio de esporte João do Pulo, parado por uma obra interminável há quase 3 anos. Os problemas referentes ao ginásio Pascoal Tomeu, que já passa de 1 ano e meio que está interditado por falta do AVCB. Eu estive em conversa com o comandante lá, ele me informou que é muito pouca coisa para estar parado aquele monumento. Os problemas também que nós temos com o ginásio de esporte Fioravante Ervolino, que, segundo informações, não sei se é verídico ou não, o vereador Edmilson pode nos relatar depois, numa ação do nobre vereador, foi concedido a um motoclube. Ainda nós temos o ginásio, o Arnaldo José Celeste, que a gente conhecemos por Ponte Grande, que está com problemas intermináveis há anos na calha, e quando chove inunda. É o único ginásio que nós temos hoje. E inunda a quadra, inunda os vestiários, inunda tudo lá. Agora fizeram uma gambiarra lá, inventaram uns tubos lá para sair a água pelo ralo dos vestiários. Em vez de arrumar a calha, vai fazer uma gambiarra. Interditado também está o estádio Oswaldo de Carlos, que já deveria ter sido interditado há muito tempo, que está em péssimas condições. Só foi interditado por ocasião que um atleta sofreu uma fratura grave. E nesse dia 18 de fevereiro que nós estivemos aqui, nós fizemos a denúncia da situação do estádio. E teve que um atleta se ferir gravemente, uma fratura feia, ficou internado vários dias, e aí resolveram interditar o espaço. É uma pena que tem que acontecer coisas drásticas para que as coisas aconteçam. Temos lá na Tranquilidade o estádio Antônio Soares de Oliveira, conhecido Campo do Flamengo. Foi construída uma arquibancada que não foi aprovada pela Federação Paulista e não podemos usar. O que eu gostaria de pedir aos senhores vereadores, assim como é a função ao qual vocês foram eleitos, que nos ajudem fiscalizando, visitando esses espaços. Não só neste ano que é ano de eleição, 2 minutinhos, por favor, presidente. Não só neste ano que é eleição, mas em todos os anos, que estão em péssimas condições, e cobrar do Executivo o que precisa ser cobrado. Já o orador Walter Casale discursou sobre política. A minha fala é sobre metamorfose política. Metamorfose significa mudança. É a transformação de um ser em outro. Talvez igualmente na política, onde alguns inicia-se com um ovo, alimenta da necessidade do povo, aumenta-se de soberbas e posteriormente forma um casulo. Essa transformação resulta em uma espécie de borboleta e sai voando pelos espaços que lhe convém. Essa metáfora se assemelha aos políticos que abandonam seus fiéis eleitores, onde após os seus voos retornam 4 anos depois em busca de uma nova gestão. Uma eleição não termina após ser eleitos ou reeleitos. Todo o período de seus mandatos deverão ser considerados a cada dia uma nova eleição. O assunto central abordado no grande expediente foi a inconstitucionalidade da lei municipal que incorpora gratificação ao salário dos procuradores do município. Essa ação que tem como autor o Procurador-Geral de Justiça do Estado, publicada no último dia 22 agora,
declarou inconstitucional a lei de 2011, que é a lei 6896, e também inconstitucional por arrastamento a lei municipal 7481, de 23 de junho de 2016. Então eu gostaria aqui de, primeiro, chamar a atenção que nós precisamos debater melhor esses assuntos, que era o que eu pedi à época, para que a gente não incorresse nesse tipo de erro, que cria uma situação que já estava anteriormente desenhada, que teríamos problemas, mas mesmo assim, acho que muito, tendo em vista aqui a presença dos procuradores, se votar meio que de qualquer jeito. Então está aqui, hoje o resultado é tornar as duas leis inconstitucionais. Mais do que isso, no corpo aqui do acórdão também coloca essa questão, inclusive de fraude processual, de uma tentativa de se burlar através da criação de leis sobre leis, que chegou a esta situação aqui. Então eu gostaria aqui de me posicionar, que havia demarcado aqui o meu voto. Mais do que demarcar o voto, tinha conversado com alguns colegas de que eu achava que nós deveríamos estudar melhor a matéria do que votar da forma que nós votamos. Não tenho absolutamente nada contra o trabalho dos procuradores, exercem um trabalho fundamental para o nosso município, porém, acho que a proposta de lei que tramitou nessa casa tinha razões para um debate muito maior. Eu fui um dos vereadores que muito questionei quando chegou nessa casa, vamos dizer assim, pela terceira oportunidade, projeto de lei da autoria do Executivo, por si só querendo incorporar as gratificações criada por uma lei ainda de 2011 para os atuais procuradores do município. Para quem não sabe, hoje em torno de 80 procuradores que defendem o interesse do município. A questão é muito, de certa forma, polêmica, porque o salário hoje de um determinado procurador gira em média aqui na cidade no valor de R$5.000. Esse valor sabemos que é muito baixo, não reflete a média de mercado desta profissão. Sabemos que cidade como Campinas, Ribeirão Preto, até mesmo a capital, o valor médio de um salário de um procurador não é o que hoje se pratica na cidade de Guarulhos. E isso ainda lá em 2011, procuraram criar uma forma de adequar a situação, mas não de forma direta. A atual gestão, que naquela época já era o nosso prefeito Sebastião Almeida, através da Secretaria de Governo, acharam uma forma de criar a dita gratificação por assiduidade e zelo. Ora, a gente sabe que as carreiras jurídicas, como outras, elas já exigem, de certa forma, o zelo e não menos também a assiduidade. Mas preferiu-se arriscar, como muito vem ocorrendo na administração pública com relação aos direitos de todos os servidores do município. Este não é o único caso que vai ter essa gratificação questionada. Sei que outras questões judiciais virão com relação às gratificações. Aí, para buscarem uma solução, encaminha-se para esta casa a criação de uma lei regularizando eventual queda da então gratificação, eventual queda. Pois bem, o município tem hoje em torno de 80 procuradores. O texto da legislação que foi encaminhado para essa casa era muito nítido que poderia cair. Era muito nítido. Como muito bem disse o vereador Edmilson, foi por arrastamento. O que significa? Eu estou incorporando algo de uma lei que foi julgada ilegal, então eu não posso incorporar. O que o prefeito deveria ter feito? Uma reforma administrativa adequando os salários deles sem fazer referência a nada do passado. E o Jornal da Câmara fica por aqui.
Mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelo Facebook. Voltamos com uma nova edição na quarta-feira. Tchau!